Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Me Fale Mais Sobre Isso. E hoje eu tenho uma convidada mais do que especial, uma grande amiga, psicóloga, estudamos juntas na faculdade, Larice Cavalcante. Prazer, amiga, seja muito bem-vinda. Obrigada, Tati. Muito feliz de compartilhar esse momento com você. Então, meu nome é Larice Cavalcante, eu sou psicóloga, sou da Secretaria de Educação. Há 15 anos eu atuo dentro das escolas e dentro da secretaria. Atuo como gestor de políticas públicas também. E hoje a gente está aqui para compartilhar um pouquinho sobre as novidades e aquilo que a gente tem desenvolvido lá dentro da Diretoria de Atendimento à Saúde do Estudante. Maravilha! Nossa pauta de hoje é para falar sobre a saúde mental de crianças e jovens inseridos na rede pública de educação aqui do Distrito Federal. Amiga, como que funciona hoje o seu trabalho? Hoje nós atuamos com duas políticas públicas importantes que se articulam, que é a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares, que ela é recente, e o PSE, que é o Programa Saúde na Escola. O Programa Saúde na Escola tem um eixo chamado Saúde Mental e um outro de promoção de cultura de paz nas escolas. Então, são essas políticas e essas temáticas que a gente articula para atender nossos estudantes. E como é que você tem percebido, né, assim, nos últimos anos, a saúde mental dos nossos estudantes? Fazendo um paralelo aqui com a clínica, eu tenho observado e tenho recebido muitas crianças, né, assim, de idades já bem iniciais, então 6 anos, 9 anos, com um quadro muito grave de fragilidade, né, na saúde mental. Então, crises de ansiedade muito intensas. E é claro que o seu quadro ele é muito macro, né? Você tem ali uma população de milhares de estudantes, né? Sim. Então, o que você tem observado ali no dia a dia que está chamando muito a sua atenção? Olha, depois da pandemia, a gente teve uma realidade completamente diferente no mundo e não seria diferente nas escolas. Sim. Então, nós temos um índice maior de casos de ansiedade, de depressão no nosso meio. Então, realmente está sendo numa idade muito tenra, que não era algo comum. Uhum. E a gente tem também uma questão importante hoje, que a gente fala muito sobre saúde mental. Então, os estudantes estão nomeando o que eles sentem. Sim. Então, eu imagino que há tempos atrás, né, há mais de 20 anos, quando a gente começou a estudar sobre esses fenômenos, a gente tinha estudantes vivendo essas situações de sofrimento psíquico importante nas escolas, mas eles não conseguiam nomear. Sim. Hoje você consegue ver um estudante falando, eu estou tendo uma crise de ansiedade agora. Então, eles reconhecem, né? Eles reconhecem o que eles sentem, Sim. Eles identificam o que eles sentem e muitas Sim. vezes eles já chegam com um diagnóstico, né? Sim, eles já chegam contando mais ou menos a sintomática que eles já ouviram falar, ou que às vezes outro colega já falou, porque o estigma das questões de saúde mental, ele ainda existe, e ele é muito forte, mas para as crianças menores, eles não têm isso tão forte ainda. Então eles falam, olha, eu fui no psicólogo, eu fui no psiquiatra, eles não têm tanto essa dificuldade de verbalizar sobre esse tipo de atendimento que eles recebem, e acaba que é um diálogo que eles têm no ambiente escolar. Uhum. E vai normalizando algumas situações, né? Sim. Naturalizando. O que facilita um pouco o trabalho, né? Sim. Porque a gente consegue acessar de uma forma mais rápida, né? E às vezes mais direta, né? Sim. Mas ao mesmo tempo também, eu acho que tem alguns fatores que podem estar por trás desse aumento, né? Você falou da questão da pandemia. De fato, assim, a pandemia ela muda completamente a nossa forma de vida, Sim. né? E a gente só vai percebendo isso ao longo do tempo, né? Tem um outro fator que eu também observo aqui na clínica, e eu sempre vou ficar fazendo esse paralelo, né? Sim. Que é a tela. O uso de tela de forma indiscriminada, né? Então, o acesso de crianças muito pequenas a conteúdos que não são adequados para aquele desenvolvimento, para aquele cérebro, né? Então, elas jogam jogos muito violentos, elas estão expostas, né? E muito vulneráveis a esse ambiente virtual. Sim, a seleção do conteúdo que elas vão
desfrutar aqui naquele momento de entretenimento é algo que é uma liberdade muito grande que a gente dá para um mundo muito desprotegido. Sim. Então, hoje a gente fala do ecodigital, mas eu acredito que a gente ainda tem que andar muito com essa discussão, porque a gente está falando de crianças muito pequenas. Então, assim, quanto mais cedo elas têm esse acesso, mais perigoso e danoso é. E a gente não está falando só de saúde mental. Não. Porque, como eu já falei, eu trabalho com vários eixos, né? No programa Saúde da Escola, a gente tem o saúde visual, que é um eixo super importante, que a gente atua, inclusive, ofertando consultas oftalmológicas para os nossos estudantes, e nós temos percebido um índice muito maior de miopia, astigmatismo, justamente por esse contato muito próximo, sem supervisão, com as telas. Então, assim, é uma questão de saúde mental? É. Mas quando você pensa num sujeito muito pequeno, ficando ali, assim, com uma dificuldade motora mesmo, de segurar a tela, de manter aquele músculo ali contraído para segurar a tela, de manter os músculos oculares acompanhando todo aquele estímulo. E aquele conteúdo também, que a gente sabe que até sobre saúde mental, alguns jogos falam sobre isso. Né? Então, falam sobre doenças muito graves dentro do jogo. Então, a fulana tem esquizofrenia. Como uma criança de 6 anos está falando? Sabe o que é isso, né? Como é que ela já ouviu, de onde que ela ouviu falar, né, sobre isso? Então, assim, realmente é uma preocupação importante. Nas escolas, a gente não tem tido o uso dos celulares já. A gente já tem essa política, essa preconização, essa proibição mesmo dos celulares nas escolas, mas a gente não consegue monitorar o estudante que fica fora de sala, dentro de casa, e a gente sabe que as famílias estão aí também com muitas dificuldades, trabalhando o dia todo, e acontece mesmo dos estudantes ficarem na supervisão da tela. E acaba que a tela, ela é mais confortável para a família, porque a criança está em casa, né? Sim. Mas ela está em casa, mas é como se ela estivesse dentro de um ambiente totalmente desconhecido. Então, como se você soltasse a sua criança numa avenida super movimentada, Isso. né? Onde ela tem acesso a várias pessoas, a várias conversas, a vários caminhos e várias possibilidades de seguir a vida, né? Só que ela está dentro de casa. Então, dá essa falsa sensação de proteção. Sim. Né? E muitas vezes os pais não têm acesso, assim, eles não monitoram, eles não sabem, eles não estabelecem limites, né? Entre aquilo que a criança pode, aquilo que é permitido, né? Não existem muitas regras claras, né? É verdade. Na verdade, assim, o que a gente coloca muito para as famílias é que eles coloquem essas telas, que eles possam projetar isso na televisão, em ambientes que as pessoas passem ali, que as pessoas ouçam, porque o outro grande complicador são chats, né? As conversas que acontecem ali, que você não tem controle. As pessoas falam de outros países ali, então realmente é um mundo, de fato, não que tem como nem saber se é uma criança conversando com outra criança, né? E aí entram os outros casos, né? Sim. De abuso, de aliciamento, né? De aliciamento. Então, assim, é de uma complexidade muito grande. Então, assim, para a gente falar de saúde mental nas escolas, né? A gente tem que entender também que essa criança, ela está inserida num ambiente familiar, social, e o que ela traz na escola, muitas vezes, é um reflexo daquilo que ela vive nesses ambientes. Isso, né? É verdade. E como é que vocês atuam ali no dia a dia? Né? Por exemplo, o atendimento ele é feito de forma individual, são ações coletivas, como é que funciona? Sim, são ações coletivas. O nosso setor hoje, ele conta com psicólogos, assistentes sociais, nós temos uma equipe de oftalmologia e nós temos enfermagem também. Essa equipe, ela trabalha com prevenção e promoção à saúde nas escolas. A Política Nacional de Atenção Psicossocial, ela preconiza um psicólogo e um assistente social por escola. Essa realidade ainda está muito longe de acontecer, infelizmente. Sim. Então, com esses profissionais, a gente tem condições de pulverizar essas ações para mais unidades escolares. Então, as ações são planejadas, voltadas à prevenção mesmo, né? Então, promoção da saúde mental. Então, a gente leva para a escola rodas de conversa, debates, oportunidades que os estudantes tenham de conversar sobre temas que são do interesse deles, né? Então, no caso, a gente não chega com um pacote pronto. Tem alguns que a gente já tem um pacote já
mais ou menos estabelecido, porque são temas mais de prevenção à infecção sexualmente transmissíveis nas escolas, então são temas diferentes. Mas o tema de saúde mental, a gente leva ele muito aberto. Então ele é construído para cada escola, né? De acordo com aquela demanda, né? Uhum. Sim. E aí a gente chama a equipe escolar também para participar, para acompanhar os estudantes, porque a gente tem visto que a falta do acompanhamento da escola nas ações que são promovidas, seja dentro da Secretaria de Educação, ou seja, com outros pares, é um problema importante. Sim. Então, às vezes, a escola convida um par externo, né, uma ONG, às vezes uma igreja que é parceira, e ela não participa daquele momento. Então, naquele momento, são questionados alguns assuntos que os alunos vão para casa e eles vão ficar pensando sobre aquilo, vão deglutindo aquilo, e às vezes eles não conseguem elaborar. E muitas das vezes eles não conseguem elaborar aquilo que foi provocado nesses momentos. E aí, na escola, o que estoura? Estoura uma situação de violência, estoura uma situação de tentativa de suicídio, Sim. estoura uma situação de um adoecimento psíquico importante, uma depressão profunda, então um quadro de ansiedade muito agudizado. Então, assim, há esse cuidado para que todos os serviços sejam serviços validados dentro da casa. Então, nosso serviço é um serviço com profissionais da casa. Uhum. Então, nós participamos dos treinamentos que são ofertados, nós estamos já acostumados com a realidade de escola, né? Então, dentro da escola eu estive por 10 anos. Então, ali dentro a gente vai construindo alguns conhecimentos daquela vivência. Então, hoje a gente já tem uma maestria, uma facilidade maior de penetrar nessas escolas e compartilhar sobre essa temática de uma forma mais tranquila. E quando acontece um caso extremo, né? Um caso de agressão, de violência, né? Um caso de automutilação ali dentro do ambiente escolar. Aí, nesse momento, existe um atendimento? Vocês atendem inicialmente e fazem um encaminhamento? Como é que funciona? Inicialmente, a gente verifica se a escola tem equipe especializada. Então, assim, a gente tem psicólogos, pedagogos e orientadores educacionais que atuam dentro das escolas justamente para cuidar desse estudante com relação a essa temática, né? Então, a gente vê se tem equipe. Não havendo equipe, aí a gente entra já com um acolhimento, seja ele de pós-venção, quando é um caso de suicídio, seja ele de uma situação de violência, a gente faz um acolhimento, uma escuta para entender o que aconteceu, com os gestores, com os estudantes, para ver como a situação realmente está, e aí a gente elabora uma intervenção. A gente faz isso muito em parceria com a saúde. Então, como o PSE preconiza que cada escola, em cada território, deve ter a sua UBS de referência, então, quando acontece uma situação extrema como essa, a gente faz uma articulação com os profissionais daquela UBS para levar ações de cuidado para essa escola. E aí a situação foi de saúde mental, mas as ações de cuidado, elas são de cuidado integral. Sim. Então, a escola, ela é abraçada por várias ações de saúde. Então, a gente tem isso como uma ideia que fortalece o território, faz com que aquele território, aqueles serviços que a escola não conhecia que existiam ali naquela UBS, ela passa a conhecer e aqueles profissionais começam a ter liberdade de entrar mais vezes na escola, de participar do dia a dia da escola e ajudar e apoiar a escola também. Tem algum caso que você já vivenciou, direta ou indiretamente, não tem problema, né? É a forma como você teve contato, que você gostaria de trazer aqui para o público para ilustrar, né? O caso, a situação e como que foi resolvido? Sim, eu tenho vários exemplos, mas eu vou colocar um aqui bem genérico. Nós tivemos um caso de uma situação de violência extrema na escola. Ele chegou para nós com um boletim de ocorrência, com fotos do estudante, né, na situação que foi deflagradas, né, o evento, e chegou no nosso setor. No nosso setor, a gente não tem agressor e agredido. Nós temos as crianças envolvidas. Isso é um ponto, assim, primordial, porque Sim. Vocês continuam enxergando como criança. Sim, né? São todas como crianças. Como ser humano. Isso. Então, essas duas crianças precisavam de um cuidado importante. Então, a gente faz um referenciamento para UBS,
CAPS, CAPSI, no caso desses estudantes que são menores de idade. A rede toda de proteção de direitos desse estudante também é ativada e a gente faz essa articulação com eles. Nesse caso, a gente fez um estudo de caso dele. Então, não foi só algo que a gente fez um encaminhamento, né? Porque esses encaminhamentos, eles também não são feitos só indiretamente. Você imagina quando a situação acontece. Você já tem que pegar um telefone diretamente para aquela pessoa que você conhece, fazer articulação e tal, não sei o quê, e contar o caso. E não é uma situação de você passar na frente de outras pessoas. Porque quando uma situação de violência acontece na escola, são mais de 1.000 alunos que estão submetidos àquela situação. Sim. Então, é uma situação coletiva extremamente importante. O problema é coletivo e a resolução também, né? Também. Então, é importante deixar isso claro, que não é um privilégio que essas situações têm diante da política toda de saúde, do fluxo que nós temos hoje. Mas é claro que uma situação que vem do batalhão escolar, que chamou a atenção da segurança pública, então vem numa situação diferenciada mesmo, né, de proteção àquelas crianças que estão ali dentro da escola. Então houve essa articulação, foi feito um estudo de caso, para identificar por que foi que aconteceu esse evento, como que estava sendo o vínculo desse estudante, dos dois estudantes envolvidos, qual era a fragilidade de vínculo, porque na escola pública você tem muito essa realidade, né? Morava com a mãe, depois morou com o pai, depois foi para outro estado, morou com a avó, depois retornou, morou com a mãe. É um contexto muito frágil, né? Muito. Então, assim, era uma situação de muita fragilidade, a gente precisava fortalecer esses laços. Então, houve uma situação do Conselho Tutelar se envolver nessa articulação, ir até a casa, buscar o estudante, e a gente conseguiu, com muito esforço, com certeza, porque isso não é o tipo de coisa fácil. É porque só de você falar, eu já imagino, assim, a complexidade que é para resolver tudo isso, né? Sim. A gente diz que é um tecer mesmo, né? E é um problema. A gente está falando de um caso, né? Um caso só. Simultaneamente acontecem vários outros. Mas, assim, pensando nessa importância que a gente dá para esse cuidado do sujeito, às vezes a gente passa 2 meses num caso só. Então, assim, buscando ofertar para aquele estudante melhores oportunidades para ele permanecer inserido na unidade escolar onde ele está. Porque a ideia a ideia não é que ele saia, né? Não, a ideia não é. Porque se ele sai também, vocês não conseguem finalizar e dar o auxílio necessário que ele precisa, né? Ajuda, né? Exatamente. Então, assim, por mais que o contexto seja muito difícil, a gente tem um estudante, às vezes, que ele tem uma situação que ele não está sendo nem tratado, nem medicado, nem se conhece a situação de saúde dele, e aí a gente começa a fazer esse cuidado com ele. Então, às vezes, ele fica um tempo fora da escola. Ele precisa ter um atestado médico, ficar um pouco fora para ver a medicação, para ver se dosar direitinho, ver se ele está respondendo bem ao tratamento, as oficinas que são ofertadas no CAPSI também, se ele vai investir, se ele vai conseguir engajar dentro daqueles grupos que são ofertados. Então, esse tempo é necessário. E aí a escola precisa ter um pouquinho de paciência para esse ajuste acontecer e depois ele retorna. Então, é um trabalho muito de inclusão, é um trabalho muito de compreender a realidade de cada um deles, que é muito diferente. Às vezes você está com um professor, você conversa com ele, você fala, não tem jeito, esse estudante não pode voltar. E aí depois que você faz todo esse tecido com essa rede toda e você começa a conhecer a realidade mesmo do estudante, você compartilha com o professor regente dele, que é quem vai lidar com ele todos os dias, e ele vira para você e fala, puxa, se eu soubesse disso tudo, eu tinha tido uma conduta diferente. Exatamente, olharia de uma forma totalmente diferente. Sim, né? Sim. Você falou do professor, né? A gente está falando da saúde mental do estudante. A saúde mental do estudante afeta diretamente a saúde mental do professor. Dentro da secretaria existe algum tipo de trabalho que cuida da saúde mental dos professores? Existe, eu já atuei lá. É um setor voltado à qualidade de vida do trabalhador e ela oferta serviços de apoio à saúde do trabalhador de forma geral. Sim. Seja ele professor, orientador, psicólogo, para todos os profissionais de saúde. Da saúde, da secretaria. Profissionais da educação. Da educação, né? É isso. Então, nós temos isso. Porque a escola, ela é um ecossistema, né? Isso.
E eu vejo os dois lados, né? Então, assim, eu vejo a queixa das famílias, muitas vezes, em relação à escola. Eu escuto a queixa da família em relação à escola, né? Que, principalmente na minha atuação, né, de crianças neurodivergentes, então que a escola não está preparada, ou que a escola tem muita dificuldade de lidar com os comportamentos, né, das crianças. E eu também escuto o lado dos professores, porque eu faço muita visita escolar, né? Então eu escuto também muitas vezes a queixa dos professores em relação à forma como eles têm de trabalhar, muitas vezes a falta de recurso, né? Ou a escassez de informação. Porque atualmente a gente tem um modelo muito delicado, né? Que é o cenário da inclusão no Brasil. Que ele tem uma fragilidade muito grande, né? Então, o professor na sua base escolar, né, na sua base de aprendizagem ali na faculdade, ele não aprende sobre saúde, né? Ele não aprende sobre diagnóstico, sobre transtorno. Ele é um profissional da educação, né? E aí, quando ele vai para a sala de aula, ele tem um choque muitas vezes, que é ter que lidar com transtornos, diagnósticos, comportamentos desafiadores, né? Então, sabendo que a Secretaria de Educação, né, aqui de Brasília, né, lembrando para o pessoal que a gente está em Brasília, tá? Então, a gente está trazendo o modelo de Brasília. Sabendo que existe esse trabalho, me traz uma tranquilidade, né? É claro que não é um trabalho perfeito, né? Que existem inúmeros desafios, né, para as coisas acontecerem. Sim. Mas ele dá ele traz uma perspectiva. Sim. Né? Sim, na verdade, assim, o que a gente trabalha é com a escassez de profissionais. Sim. Então, hoje você falar em ter psicólogos, assistentes sociais dentro das escolas parece um investimento muito grande. Mas se você vê que existe uma política pública nacional se importando e se debruçando sobre essa temática, você vê que realmente há uma necessidade pulsante dentro das escolas. Sim. Quanto a isso. Então, assim, é o estudante, é o professor, são as relações. Então, a gente está envolvida, a gente está mergulhado numa necessidade importante de atuação desses profissionais especializados. E, realmente, para algumas condutas, o professor regente não vai ser suficiente. Sim. Ele pode ter o treinamento, ele pode ter a orientação, mas realmente vai ser necessário um profissional de saúde atuando dentro da educação. Com certeza. E o profissional de saúde atuando dentro da educação não significa que ele é um psicoterapeuta ali na escola, né? Certeza. Então, para os estudantes, para os psicólogos que têm interesse de ir para a área de educação, né? É importante vocês entenderem que a atuação, ela é diferente, né? Ela é diferente, ela é muito voltada ao entendimento das relações, das interações dos estudantes com os professores, com as famílias, e ela não está dentro do contexto clínico. Então, aquele olhar que às vezes a gente tem para o sujeito na clínica, ele não tem espaço no ambiente escolar. Então, o que a gente trabalha hoje é justamente para a gente ter esse profissional com esse viés institucional, mas que ele consiga se debruçar sobre aquilo que é possível ser feito. E é possível ser feito muita coisa. Muita então, coisa. Não é um trabalho perfeito, como nenhum outro, né? Não existe, eu acho assim que tem que tirar essa expectativa de perfeição. E as famílias também precisam tirar essa expectativa de que tem um psicólogo na escola do meu filho, então tudo está resolvido. Não está. Exatamente. Né? Porque ali cada um tem um papel. Tem. Né? E como que as famílias recebem o trabalho de vocês? Olha, a gente recebe só feedback positivo, nunca tive nenhum negativo. Principalmente porque no local onde eu estou atuando hoje, nós entramos nas situações mais críticas. Então, é realmente quando acontece uma situação de violência, todos os profissionais da escola praticamente já tiraram licença porque aquilo estava insustentável. Ou que não existe nenhum outro profissional. Então, realmente é um serviço que chega no momento em que não há nada. Não há nada... Acabaram todos os recursos. Todos os recursos. Não, quando a escola realmente não tem condições de lidar com aquela situação. Sim. Porque, por exemplo, quando você tem um estudante que estudante seu, da rede, e aí ele vai para casa num dia, à tarde, e ele tira a própria vida ali dentro da casa dele. Ele volta para... A notícia chega
na escola de que aquilo aconteceu. É um trauma. Sim. Importantíssimo para a escola, para todos os servidores que trabalham naquele lugar, para todos os estudantes. Então, assim, no dia posterior ter aula normal é algo muito complicado. Seguir a vida normal é muito complicado. Sim. Então, nessas situações, a gente chega, a gente leva ações de pós-venção, a gente leva a Secretaria de Saúde para ofertar esse cuidado dentro da escola, né, para que a gente consiga realmente entender como é que aquele contexto está e como que a gente pode apoiar aquela escola para seguir adiante. Né? Então, são casos realmente muito críticos. Então, o feedback das famílias é sempre muito positivo. Então, eles recebem vocês bem, eles estão satisfeitos com a atuação, né, com a prática. Sim. Você falou que existe um modelo nacional, né? Existe uma política. Uma política, né, mesmo, nacional. E o que a gente pode esperar para o futuro? Né? Assim, o que vocês planejam? Quais são os próximos passos? Olha, o que a gente planeja para o futuro é crescer enquanto setor, mas na verdade a gente não quer que esse setor seja a mola mestre dessas situações. Né? A gente quer que as escolas tenham um amparo, todas elas, que elas tenham um amparo de um profissional que está ali dentro, que conhece a realidade da escola, que conhece os estudantes, que participa do dia a dia do professor, né, que está inserido dentro daquela realidade, e aí ali dentro ele vai conseguir intervir, ele vai conseguir propor melhorias, ele vai conseguir desenvolver um trabalho contínuo com os estudantes. Então, não é o que a gente deseja, não são essas ações pontuais. Sim. Elas são necessárias hoje porque a gente ainda não tem esse cenário que está preconizado nessa política. Mas o que eu desejo para o futuro é que a gente consiga ter realmente esses profissionais dentro de cada uma das nossas escolas. E o trabalho inicia na creche? Desde a creche ou tem alguma série onde vocês começam a atuar mais? No ensino fundamental, nas séries iniciais. Hoje as nossas creches, várias são conveniadas. Então, a gente pega os alunos a partir do 1º ano, a partir dos 6 anos, a gente já está atendendo os nossos estudantes. A gente tem vários projetos. A gente tem projetos voltados às séries iniciais, temos projetos voltados às séries finais e ensino médio, e temos esses projetos de saúde mais voltados para infecção, para prevenção à infecção sexualmente transmissível, a vacinação, né? Então apoiar os nossos estudantes no ensino médio com relação aos relacionamentos tóxicos, que é uma temática também muito importante para o ensino médio, que tem sido muito pedida pelas escolas, o uso dos dispositivos eletrônicos de fumar, né? Os vapes, que é algo que a gente também vem trabalhando sobre essa temática. Então, assim, é um universo pequeno, mas ele faz muita coisa. E ele vai crescendo, né? Porque à medida que as crianças vão crescendo, as demandas também, né? Elas vão se modificando. É, né? Verdade, é isso mesmo. E na questão da saúde mental, o que você observa, ou se vocês têm algum tipo de ranking, digamos assim, dos principais diagnósticos que hoje os jovens, as crianças e os jovens apresentam? Ai, que pergunta. Porque essa pergunta, enquanto psicóloga escolar, me coloca numa situação bem apertadinha. Na verdade, a gente olha muito para o sujeito. Aquele diagnóstico não é quem ele é. Então, a gente poderia ter um ranking com várias siglas aqui, eu falar para você, mas não é o que eu acredito, não é a forma como eu trabalho no meu dia a dia. Então, a gente, antes, quando eu trabalhava em escola, que eu recebia ali o relatório do meu estudante, eu tinha ali todas as siglas que o psiquiatra fechou e tal, e toda aquela medicação que aquele estudante fazia uso. Mas eu precisava conhecer quem era o João Pedro, quem era o Arthur. E é um universo totalmente diferente daquele que está escrito, que se abre para você. Então, se eu te falasse hoje o ranking de transtornos, eu estaria muito... seria uma conduta bem dissonante com aquilo que eu faço no dia a dia. Então, não. Essa eu não vou conseguir responder. O que importa... Mas você respondeu, porque você respondeu de uma forma linda. Que o que importa é o indivíduo. Sim.
né? Não é o diagnóstico dele. Sim. O diagnóstico ou o sofrimento é algo que vocês lidam ali no dia a dia, mas não é o mais importante. Não. Né? O mais importante é entender quem são aquelas crianças. Né? Até porque a gente está falando de estudantes que estão em processo de desenvolvimento. Sim. Então, toda aquela estrutura que está colocada ali, ela é móvel, ela pode ser modificada. Sim. E o trabalho, eu acho que tem esse objetivo, né? De Sim. modificar, né? Sim. De modificar, de diminuir o sofrimento, de né? torná-lo mais funcional Sim. naquele contexto, de tornar o contexto mais funcional para ele também. Então, há esse cuidado também importante para desvencilhar o estudante do diagnóstico que ele recebeu, né? Sim. Ele é muito mais que isso, com certeza. E o recado, assim, que você poderia dar para as famílias, o que você poderia dizer, né, para os pais que tem uma criança que está em sofrimento, ou um adolescente que está em sofrimento, e que está inserido, né, gente, dentro da escola, né? Valide o que a escola oferta para você. Tente conhecer os serviços que a escola oferta para você, tente conhecer as pessoas que lidam com o seu filho no dia a dia. E não tenha vergonha de falar. Muitas vezes a gente não consegue intervir porque a gente não conhece o caso na totalidade dele. E a gente não está falando só do sujeito, a gente está falando da vivência, de como que esse estudante se relaciona com você, de como que ele se relaciona com os irmãos, com a família, com outras pessoas. Nós precisamos conhecer o seu filho. E ninguém conhece melhor do que você. Então fale sobre ele. Não tenha vergonha. Busque uma pessoa que você tenha confiança na escola e fale sobre ele. A escola precisa conhecer o seu filho. A gente vai precisar fazer todas as adequações para que ele seja feliz, para que ele se desenvolva lá. Mas sem conhecê-lo, a gente não consegue fazer isso. Parceria, né? Parceria entre escola e família. O tempo inteiro. Porque é isso que dá resultado, né? E não desistir também, né? Das crianças, principalmente dos jovens, né? Eu observo também que ao longo do desenvolvimento, as famílias elas se preocupam muito com o desenvolvimento inicial ali da criança, né? E à medida que ele vai desenvolvendo autonomia, que ele vai crescendo, e quando ele entra na adolescência, existe um abandono afetivo, Sim. Né? Então, ele tem que se virar, ele é adolescente, ele consegue fazer sozinho, né? O pai trabalha só o dia inteiro, a mãe trabalha o dia inteiro, esse adolescente fica, o período que ele não está na escola, ele fica em casa só, né? Ou outras vezes cuidando dos irmãos mais novos, Sim. né? Assumindo uma responsabilidade que ele não está preparado. E eu vejo que existe essa falta, sabe? Assim, porque na adolescência... os pais, eles precisam dar apoio, né? Eles precisam estar presentes. Sim. Porque o sofrimento do jovem, ele é silencioso. Né? E quanto mais a família se distancia, mais ele também vai se distanciar, né? Ele vai pegar um caminho, muitas vezes, totalmente diferente dos valores daquela família. É né? verdade. Para ser visto, para chamar atenção, né? A gente trabalha muito na escola essa temática de que a escola precisa ser um espaço seguro de fala, que precisa ter esse espaço seguro para o estudante se revelar, para ele se conhecer, para ele falar de si. Mas a família também precisa ser esse espaço, sim. Né? Então, ele falar sobre ele em contextos com pessoas estranhas ou que ele conhece há 1 ano, 2 ou 3, é muito diferente de falar na família. A gente vê isso no repertório do estudante. Uhum. Aqueles que têm uma família que conversa, que abre esse diálogo, eles conseguem falar pra gente o que eles estão sentindo de uma forma mais tranquila. Sim. Eles já falam diretamente, olha, eu não estou feliz com isso, eu não estou satisfeito com isso. E isso é importante para a escola precisa saber o que não está funcionando. Com certeza. Mas se o estudante não está acostumado, não se sente seguro para falar, não tem aquela fala validada dentro do lar dele, dentro da família dele, ele não vai fazer isso, nem na escola e nem em nenhum outro contexto. É verdade. Então, é uma questão para as famílias também se debruçarem e tomarem esse cuidado, porque outro ponto importante, nas escolas, nos casos que a gente tem ido com situação de suicídio, de automutilação, os estudantes mais silenciosos, os praticamente invisíveis dentro da sala de aula, são as pessoas que, por vezes, vivem esse tipo de situação. São os que têm mais sofrimento. Os que têm um sofrimento muito importante. Então, quando acontece essa situação, a gente chega na escola, a gente vê que, às vezes, o orientador está ali desesperado, assim...
Como que eu não vi esse estudante? Ele nunca veio para atendimento, ninguém nunca me encaminhou esse estudante. Nunca me deu trabalho. Nunca me né? deu trabalho. Os silenciosos, Sim. né? Então fico alerta para as famílias. As crianças, os jovens silenciosos, eles precisam de cuidado redobrado, de atenção redobrada, porque ele pode estar sofrendo e não tem recurso para poder falar. É verdade. Né? Amiga, que papo bom, hein? A gente poderia ficar aqui durante muitas horas falando, verdade, né? verdade. Porque são muitos assuntos relevantes, importantes. Sim. Quero agradecer você por aceitar o meu convite. Eu sei que a sua agenda é uma agenda muito lotada, né? Você tem muitas... você é muito requisitada. E isso significa que você desenvolve um papel maravilhoso, né? Que o seu trabalho é um trabalho de muita relevância. E eu fico muito feliz de saber que a minha amiga ocupa esse lugar. Muito obrigada. Tão incrível. Eu fico feliz por essa construção juntas e fico feliz de compartilhar aquilo que a gente vem fazendo ali no universo, às vezes pequenininho da escola, Sim. mas colocando para as famílias todo esse trabalho robusto que vem sendo desenvolvido. Que é fundamental, porque muitas vezes a criança, o adolescente, eles não vão ter acesso a uma psicoterapia. Isso. Né? E essa atuação, ela traz uma possibilidade. Né, de desenvolvimento de uma saúde mental mais adequada. Sim, né? Então, o certeza. trabalho que vocês fazem é um trabalho incrível. Parabéns. E eu gostei Obrigada. muito de saber, de uma forma mais profunda, como é que tudo funciona. Né? Que ótimo, que bom. E eu quero aproveitar para convidar você que está aí do outro lado para seguir o nosso canal, curtir o vídeo, fazer o seu comentário, porque isso é muito importante para que a gente possa continuar gravando mais e mais conteúdos. E se você também tiver alguma sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários.